Eu acredito que os últimos 17 capítulos da vida de Paulo, que foram muito bem expostos aqui, existe uma continuidade no ministério deste que escreveu mais de 2/3 do Evangelho. E eu não vou negar que eu estou com um frio na barriga absurdo, mas o Anésio disse que é bom ter frio na barriga. Na verdade, eu vou ser muito honesto com você. Eu quero que você tenha a experiência que eu tive. Eu orei por isso, na verdade. Eu peço que Deus nos dê a possibilidade, a capacidade de ver nas Escrituras aquilo que Ele quer que a gente veja. Inicialmente eu quero dizer o seguinte: Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, tem uma oração de Paulo que eu vou pedir que você me acompanhe nessa oração. Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero orar junto com você. Pai querido, obrigado pela honra de poder ler a sua palavra. Mas essa manhã nós pedimos que, fora o entendimento óbvio de algumas palavras, o teu Espírito Santo de fato ilumine os olhos do nosso entendimento. De fato nós precisamos enxergar o que não estamos vendo. Senhor, nós pedimos que esta manhã amplie dentro de nós, alargue dentro do nosso coração o entendimento daquilo que o Senhor tem para a sua igreja hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não preciso dizer a honra que é poder dividir com vocês um tema tão querido. Fiquei pensando, né? Depois de 17 pregações do Anésio sobre Paulo, o que eu vou falar do Paulo, né? Que ele era baixinho? Não. Na verdade, Paulo foi e continua sendo um dos ícones, porque ele entendeu o processo do qual o chamado dele de apóstolo causou na vida dele. E o que eu acho muito importante dizer para você é que esse Paulo, que escreveu a maioria dos evangelhos que nós conhecemos hoje, esse Paulo ele tinha uma intenção
quando ele escreve essa carta à igreja que estava reunida em Éfeso. Na verdade, ele já estava preso em Roma, ele escreve essa carta numa situação limitada, mas eu quero começar a dividir com vocês as impressões que o texto me sugere. Acho que é muito importante pensar que não leia um texto, meu irmão, minha irmã, não leia um texto simplesmente com um olhar natural. Eu não sei se você tem essa prática, mas quando eu vou ler um texto da palavra de Deus, quando eu vou gastar meu tempo com a palavra de Deus, eu oro antes. Eu digo, Pai, eu quero enxergar aquilo que você está enxergando. Ilumina os olhos do meu entendimento. Então, não é simplesmente ler alguma coisa, mas é pedir a Deus que amplie dentro de mim as verdades do que aquele texto está falando. E eu estou me propondo aqui, junto com você, a ver, a enxergar, a identificar o coração de Deus para aquilo que Paulo tinha a intenção de escrever para a igreja de Éfeso. Eu gosto de pensar também, meus queridos, Isaías capítulo 42, versículo 16, tem um texto que eu até grifei aqui, eu quero mencionar para vocês. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei com que andem em veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanei os caminhos ásperos. Essa expectativa que nós precisamos ter do que a palavra de Deus deve nos transmitir. Olha só, vocês estão ouvindo o viés de um ministério pastoral, e eu estou fazendo isso já há bastante tempo. Na verdade, muitos de vocês que já passaram, conversaram comigo, e o meu grande desejo é que a palavra de Deus amplie dentro de nós, porque na verdade é essa palavra revelada, ampliada, que vai nos tornar cada vez mais maduros, fortes, seguros em Deus. Tem um outro texto que eu preciso falar para vocês. Se você tem mania de grifar texto, esse é um bom texto para ser grifado. É um salmo, Salmo 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida. A sensação, às vezes, que me dá, é que nós buscamos a Deus, às vezes, com uma intenção até pequena, quase que religiosa. Eu posso ser sincero com vocês, não posso? Eu não ouvi ninguém falando sim, mas tem um sim aqui, no meio aqui, em algum lugar. Mas eu vou achar que o silêncio de vocês é que vocês falam, sim, Silas, pode falar, pode, não tem problema. Deus está querendo que você busque Ele, mas com o coração sedento, olhando para Ele como se Ele fosse a única fonte de vida. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. É dentro dessa perspectiva, meus queridos, que eu vou pedir que a gente se debruce de novo sobre o texto de Efésios. Bom, eu não vou precisar ficar mencionando todo o histórico. Éfeso era uma cidade importante da época de Roma, do Império Romano. Na verdade, era a quarta maior cidade. Ela tinha uma importância cultural muito grande. Ela reunia, naquela época, não só Roma foi muito famosa pelas estradas que construiu, ela viabilizou o contato entre os lugares.
Então, Roma fazia muito bem isso, mas Éfeso não só tinham as vias, mas também as vias fluviais. Ela era cercada por rios que desembarcavam no mar, então tinha uma movimentação de comércio muito grande nessa época. Em 550 a.C., é construído um templo gigantesco em Éfeso, dedicado a Artemis, ou Diana de Éfeso. Eu não sei se a foto que tem aí faz jus ao lugar, mas a descrição é de que eram 127 colunas de mármore de 20 metros de altura. Gente, um lugar lindo, um lugar maravilhoso. O que isso quis dizer na época de Paulo? Qual era o sentido dessa estrutura tão grande? Principados e potestades, ou a chamada Artemis, ou Diana de Éfeso, era uma deusa cultuada porque ela protegia a caça, ela incentivava o esporte, ela tinha uma relação de controle com as pessoas, e essa potestade afastava, com certeza, as pessoas do Evangelho. Então, deixa eu narrar para vocês o entendimento que eu tenho desse momento. Paulo chega em Éfeso, capítulo 19 de Atos está fazendo essa narrativa. Ele chega em Éfeso e ele prega nas sinagogas, porque era o costume dele, ele pregava nas sinagogas. E nesse lugar das sinagogas, 15 pessoas, ele chegou para um grupo de homens e perguntou: vocês já foram cheios do Espírito Santo? E eles falaram: eu não sei o que é o Espírito Santo. E ele prega para esses homens que conheciam as Escrituras através do ministério de João Batista, tão somente. Ele prega para essas pessoas, eles são batizados, ele impõe as mãos sobre esses homens, e eles são cheios do Espírito Santo. Alguns da sinagoga começam a ter inveja disso, e começam a brigar com Paulo. O que Paulo faz? Ele arruma uma sala num determinado lugar, chamada Escola de Tirano. Tirano, se não me engano, era o nome do proprietário do lugar, de que eu acredito que fosse uma escola de filosofia. E durante 2 anos, Paulo ensina a palavra de Deus. Aqui eu acho que nosso coração precisa ser aquecido para imaginar que o Evangelho não é algo solúvel. E o que eu estou chamando de evangelho solúvel? Aquele pozinho que você põe numa xícara, mexe com água e está pronto. O Evangelho se constitui dentro de nós através do poder da revelação da palavra de Deus. Meu querido irmão e irmã, eu estou aqui hoje, essa manhã, para incentivar você a pegar a sua Bíblia e a estudar de uma outra maneira. A ter olhos diferentes para olhar para a sua Bíblia, de ler a sua Bíblia. Eu não sei quantos conhecem, esse ano eu entrei no grupo de pessoas que estão lendo a Bíblia através da Bíblia 365. Não sei se já conhecem. Essa proposta de leitura devocional faz com que você leia um pedaço do Velho Testamento, um pedaço do Novo Testamento, um pedaço de Salmos e um pedaço de Provérbios. Então, essas 4 porções são divididas em 365 dias. Então, nós estamos dia 9 hoje, né? 9 de novembro, estamos terminando. Essa leitura está me incentivando a amar a palavra. E eu estou aqui para fazer a mesma coisa para você. Eu não vou perguntar quem ama a palavra de Deus. Desculpa, isso é uma pergunta retórica. Mas eu vou dizer uma coisa a você.
Amar a palavra é ter um relacionamento pessoal e vivo que produz vida dentro de você. O quanto da vida de Deus você tem colhido do seu tempo devocional? Paulo gastou 2 anos pregando a palavra. Entre tantas coisas, não era só o templo de Artemis ou Diana. A cidade de Éfeso era conhecida como um lugar onde se praticava muito magia. Existiam livros de magia. Queridos, o resultado de 2 anos de ministração da palavra de Deus, sabe o que causou? Os olhos daquelas pessoas que eram de fato eram distorcidos pelas mentiras da feitiçaria, foram abertos. Sabe o que eles fizeram? Eles desistiram de seguir aqueles livros. Gente, livro naquela época era uma coisa cara. Aliás, era muito caro. E a quantidade de livros que as pessoas se desfizeram, na verdade, em praça pública, eles queimaram os livros. Se eu não me engano, eu anotei aqui, o valor foi de 50 mil denários. Queimados. Eu fiz uma conta, e espero que esteja mais ou menos honesta. Uma dracma era o salário diário. Então, eu multipliquei o nosso salário mínimo, dividido por 30, e multipliquei pelo número de salários diários. Eu cheguei ao número de 2.718.000 reais, que foram queimados. O que quis dizer isso? Não só que o Evangelho destruiu aquela estrutura de idolatria, mas mostrou que aqueles homens e mulheres encontraram na palavra de Deus, encontraram em Deus uma verdade que foi forte o suficiente para eles abrirem mão daquilo que eles acreditavam. Isso me faz pensar, queridos, em o quanto nós estamos deixando que a palavra de Deus entre no nosso coração e tire tudo aquilo que não é de Deus. Hoje o Rui, de uma maneira muito linda, falou aqui sobre a ceia não é para perfeitos, mas para aqueles que estão no processo de. Estar no processo de diz respeito a você entender que a graça de Deus está evoluindo dentro de você. Tem áreas na sua vida que precisam ser transformadas? Não precisa levantar a mão, todos nós temos. E qual a nossa ligação com essa verdade? A ligação é de que eu estou no processo. Eu preciso ouvir uma verdade que me faça queimar os meus livros de coisas bobas. Quer dizer, talvez hoje a gente não queimasse livros, mas talvez hoje a gente fosse colocar os nossos celulares numa fogueira. Eu ouvi uma reportagem dizendo que no Japão tem um processo agora que o governo consegue avaliar o tempo que você gasta com a internet. E que ele pode bonificar ou não pessoas que usam de uma maneira positiva a internet. Gente, eu confesso, tenho que confessar pecado também, né? Às vezes, aquele filminho do cara lavando o chão, vocês já viram isso? Eu gosto, entendeu? Me faz pensar um pouquinho do meu trabalho como pastor, porque eu tenho que lavar o chão da cabeça de umas pessoas aí, entendeu?
Ele passa uma vapa, depois ele passa um creme branco. E quando passa a vapa de novo, está novo. Mas às vezes isso rouba seu tempo. Como é que você está usando o tempo do seu celular, meu querido? Querida? Eu não estou aqui para acusar você, eu estou aqui para te dizer o seguinte. Talvez nós não tenhamos em casa livros de magia, mas talvez o livro de magia esteja roubando o seu tempo no celular. Talvez a sua magia seja gastar tempo com aquilo que não alimenta, com aquilo que não é pão. Talvez a magia seja você gastar tempo com aquilo que te rouba. Os relacionamentos dependem de uma relação saudável. O quanto nós estamos dispostos, porque eu sei que quando se fala de relacionamento, eu não estou falando de uma única pessoa. Mesmo que você more sozinho. Relacionamento depende de pelo menos 2 pessoas. O quanto o relacionamento de vocês tem ajudado vocês a se aproximar de Deus? Eu e a dona Marta, a gente tem, quando a gente pode tomar café, eu faço café, que é muito bom, inclusive. Amém? Sim, ela está fazendo assim, muito forçosamente, não está? A pandemia me curou, eu aprendi a fazer café na pandemia. Então, a gente toma café, eu esquento café, pãozinho, manteiga e margarina, eu gosto de margarina, eu gosto de manteiga, e a gente usa a caixinha de promessa. Ninguém falou, nada. Vocês sabem o que é caixinha de promessa, gente? Tem gente que não sabe, não, mas é o seguinte, caixinha de promessas são textos bíblicos numa caixinha e de promessa. Eu sei que é muito profundo tudo isso. O que a gente faz? A gente senta, toma um café e cada um tira um versículo. É muito espiritual isso para você? Por que você não copia? Ajuda o seu relacionamento. A gente lê um para o outro. Tem uns versículos que a gente acha que não é para a gente, né? Que é para o outro, mas tudo bem. Queridos, nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo com o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus de uma outra maneira. A gente precisa queimar os livros ruins. Eu vou te encorajar. Olha só, recentemente, eu preciso falar outra coisa antes. Eu venho lutando com um problema já há muito tempo, chama-se dislexia. É uma condição neural que dificulta a fala e a leitura. Então, é difícil para mim ler. Vocês devem ter percebido isso em algum momento. Mas, pela graça de Deus, Lúcia, eu estou conseguindo ler. Ô, glória! E eu estou lendo os livros. Aí, tá vendo como Deus é bom? E garanto uma coisa para você, não é só comigo, tá? Tome para você isso daí também. E vários livros têm me inspirado a leitura. Discipulado começa com contemplação, 40 dias de amor, uma vida com propósitos, por favor. Esse livro a gente já recomenda há um tempão. O livro 40 Dias de Amor é escrito pelo cunhado do Rick Warren, que é o pastor lá da igreja da Saddleback, e ele trabalha com o cuidado pastoral da igreja. A proposta do livro também é uma leitura devocional, ou seja, um capítulo por dia. Gente, é de uma preciosidade. Ou seja, esses livros estão nos ajudando a colocar princípios no seu lugar. Esses dias a gente estava falando sobre feijão e arroz. Quem gosta de feijão e arroz? Quem não levantou a mão se sinta em pecado, porque isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Feijão e arroz é a comida de Deus, entendeu? Mas às vezes é gostoso ter o que a gente chama de mistura. Antônia, minha neta, adora ovo frito. Então, para ela é feijão, arroz, ovo frito e mexido. Você percebeu que eu estou dando palpite no seu menu de busca de Deus? Não pode faltar feijão nem arroz. Mas começa a colocar uma misturinha aí, meu querido. Um ovo, um bacon, Começa a colocar o seu coração no seu tempo devocional. Aqueles homens, além de lançar fora os seus livros, eles abraçaram um livro melhor. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha só, gente, eu venho pensando já há bastante tempo, faz parte da minha vida devocional de orar por vocês. Nós, os pastores da comunidade, nós oramos por vocês. Vocês sabem disso, né? Vocês têm que dar um amém melhor, viu, gente? Porque a gente ora de verdade, tá? E, como eu costumo dizer, a gente põe o nome de vocês na boca do anjo, tá? Não pode botar na boca do sapo. A gente vai colocar na boca, e dá certo, sabe por quê? Porque a gente tem um peso sobre a vida de vocês, de que o Evangelho cresça, fortifique dentro de vocês, para a gente não continuar sendo, ao longo dos anos, estamos já com mais de 30 anos de igreja aqui, né? Ah, pastor, eu preciso de leite. Não, você precisa comer carne, meu. Feijão com arroz, farinha. Eu só ouvi um amém de farinha. E eu vou repreender esse tipo de mentira que tem aqui. Entendeu? O que eu estou falando? Eu estou falando de uma comida com substância. E desculpa, eu não estou falando de feijão com arroz, eu estou falando da palavra de Deus. E o quanto você tem que se comprometer com ela. O quanto você tem que olhar. Gente do céu, durante muito tempo, quantos em casa não tinham a Bíblia aberta no Salmo 91? Levanta a mão. O resto é tudo mentiroso, viu? Porque tinha assim. Ou era Salmo 91 ou era Salmo 23. E a minha avó fazia de tricôzinho tricô ou crochê? Era uma cruz. E que a gente usava de marcador. Nossa, aquilo parecia que protegia o lugar. Não adianta ter o Salmo 91 aberto na sua casa, se você não lê o Salmo. Se você não conhece aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, caramba. Você tem que ter relacionamento com ele, meu querido. Não dá para ficar escrito só. Nossas orações estão perseguindo você, para que você olhe para a sua Bíblia e veja nela a fonte de vida. Na tua luz, veremos a luz. Sabe o que me chama a atenção? Isso não está ainda no meu escrito, mas a sensação que eu tenho é que a lei, ela trouxe uma medida de luz de revelação. E o livro de Provérbios tem um provérbio muito conhecido que fala assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é isso? Paulo estava a caminho de Damasco. Paulo, que estava imbuído, comprometido em lutar contra aquele grupo que era uma seita para o judaísmo, e ele está a caminho, ele ia prender e ia matar. E o texto fala que por volta de que horas? 5 da tarde? Você lembra do texto? Por volta do meio-dia. Desculpa, é uma interpretação minha, tá bom?
Mas por volta do meio-dia, brilhou uma luz. Que luz era essa, meus queridos? Jesus se revela a Paulo. A luz da revelação de Jesus cegou Paulo. E, queridos, eu queria lembrar vocês que Paulo era uma pessoa estudada na lei. Ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos 72 homens que compunham o Sinédrio. Ele conhecia a lei de trás para frente. Ele era fariseu de fariseus. Ele era a representação da lei, e a lei que podia ir ao máximo no meio-dia, a luz de revelação que podia ir ao máximo no meio-dia, foi abraçada por uma luz de revelação muito maior. Essa era a hora que você falava amém. Porque foi essa luz de revelação que mudou a vida dele. Foi essa luz de revelação que tornou Paulo quem ele era. Eu vou tentar falar 3 coisas rapidamente para vocês. A primeira coisa, vocês precisam de revelação dos mistérios de Deus. Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Não passe por esse texto sem prestar atenção. Jesus, ele tem parte do poder ou ele tem todo o poder? Eu não vou ficar pedindo para vocês repetirem, tá bom? Mas eu vou pedir que você preste muita atenção. Uma vez que ele nos abençoou nos lugares celestiais, ele estabeleceu o reino dele no lugar celestial, antes da fundação do mundo. E isso começa a me fazer pensar, e eu espero que também te faça pensar, que o plano que Deus tem para a sua vida não começou a semana passada. Desde a fundação do mundo, Deus sonhou você. Eu quero te falar o seguinte. Você está aqui, óbvio, porque você tem pai e mãe. E porque, enfim, o conteúdo do seu pai misturou com o conteúdo da sua mãe. E o encontro do esperma do seu pai e o óvulo da sua mãe transformou você num zigoto. A partir daí, quem desenhou você não foi mais seu pai e sua mãe. Tinha uma carga genética, sem dúvida nenhuma. Mas Deus quis você, meu Deus do céu. Ele sonhou você. O Gil orou, mas Deus sonhou você. Ele desenhou cada um de nós. Antes da fundação do mundo, quando você leu no texto, antes da fundação do mundo, leia o seguinte: Deus tinha uma intenção quando fez todas as coisas. Sabe qual foi a intenção? Você. A intenção foi que você o conhecesse. Ele nos escolheu e preparou um destino para todos os que o escolheram. De uma maneira equivocada, na minha opinião, às vezes falam sobre predestinação. Predestinar é criar um destino prévio. E sabe qual foi o destino prévio que Deus quis para todos nós? Que todos nós sejamos salvos, cheios do Espírito Santo, que o conheçamos. Esse é o plano de predestinação que Deus tem para todos nós. Deus não predestinou alguém para ser consumido. Deus não predestinou o mal para ninguém. Deus predestinou o seu Filho Jesus, e em seu Filho Jesus, Ele quis salvar a todos. Eu preciso que você tenha essa imagem que Deus previamente quis você. Faz parte da nossa identidade emocional saber que Ele nos quis. Às vezes a gente vem de experiências
não tão positivas, que os pais passaram dificuldades, ou porque o pai não estava, porque, enfim, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Mas Deus me quis. Eu já contei para vocês, mas os grandes desafios do meu nascimento foi que eu nasci, eu tive desidratação. Desidratação 5 vezes, a moleira afundou. A enfermeira falou, dona Célia, vai para casa, pega uma roupinha, porque o neném não vai aguentar a noite, ele vai morrer e tal. E minha mãe foi para casa, chorou e tal, orou por mim, graças a Deus, olha eu aqui, né? O segundo desafio é que a mesma enfermeira queria que eu me chamasse Brasílio. Você ri, né? Porque eu nasci dia 22 de abril, fundação de Brasília. Você já imaginou a cruz que eu ia ter que carregar, não é não? Graças ao bom senso da minha mãe, eu não me chamo Brasílio, glória a Deus. Vocês têm uma herança em Deus, meu Deus do céu. Olha só, Jairo, imagine que chega não, carta não se chega mais, né? Oh, meu Deus. Chega um e-mail para você, dizendo que um parente seu da Europa Ocidental morreu e deixou 1 trilhão de euros para você. Alguém abana o Jairo ali, porque ele está parado. Vocês gostam de herança, não gostam não? Gosta ou não gosta? Deus tem uma herança! Você não acordou ainda não, mano? Deus tem uma herança para você, que não é só grana, é mais, é amor, é vida, é compromisso. Nós temos uma herança em Deus, meu Deus do céu. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Sabe qual é o mistério da vontade de Deus? Jesus Cristo. Nele reside toda a plenitude de Deus. Ele concentra todo o poder. O livro de Hebreus tem uma citação maravilhosa, fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E se você lê esse texto irresponsavelmente, você acha ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe qual é a menor unidade do mundo? É uma coisa chamada átomo. Sabe o que tem dentro do átomo? Prótons e nêutrons. São forças opostas, mas estão no mesmo lugar, juntas. Por quê? Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele falar, separa, sabe o que acontece? Tudo desintegra. Tudo. Não só você, a cadeira que você está sentada. Tudo, a terra, tudo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não leia a Bíblia de uma maneira irresponsável. Ame a palavra, descubra na palavra aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu estou pedindo que você tenha curiosidade de ter revelação sobre os mistérios de Deus. É porque, eu garanto uma coisa a você, que a falta de luz de revelação é um problema. Ontem, uma querida irmã nossa, Dona Margarida, foi morar com Jesus. Nós acompanhamos um período pequeno da vida dela. Eu tive o privilégio de fazer bodas de ouro dela e do marido, 50 anos de casado, e infelizmente ela colapsou com uma doença, enfim, está com Jesus, né? Gostei muito da frase que o Anésio mencionou recentemente: nós não perdemos ninguém, a gente perde o que não sabe onde está.
E a gente sabe onde a dona Margarida está. Ela está no colo de Deus, está no reino de Deus, está super bem. O serviço funeral foi feito em Carapicuíba, na Avenida Tâmara, número 200. O problema é que eu morava na Avenida Tâmara 247, a minha infância inteira. Então, meu Deus, tive tantos insights olhando, né? Meu Deus, tem um monte de igreja. Gente, acho que cresceu a coisa lá. Nasceu 2 igrejas gigantescas lá. Tem uma batista, tem outra adventista. Mas eu lembrei que uma vez, eu era muito pequeno, eu dormia no quarto com meu irmão, o Márcio. E era um tempo em que a nossa teologia era muito mística, eu confesso a vocês. Então, parece que o diabo tinha muito poder. Enfim, eu estava deitado, tá bom? Bonitinho. Apagaram-se as luzes, e no canto do quarto apareceu, no meu olhar, uma figura cadavérica, monstruosa. Gente, eu vi um bicho que fazia o Senhor dos Anéis virar brinquedo de criança. Um orc. Um bicho muito feio. Gente do céu, eu gelei dos pés. Eu queria gritar e eu não conseguia, Gil. Sabe quando você conseguia? Não saía. Eu apavorado. Nessa hora, minha santa mãe sai do quarto dela, vai até a cozinha, acende a luz para tomar água. Sabe o que era aquele bicho? Era uma enceradeira, uma jaqueta de couro e um boné. Você está rindo, né? Eu não usava fralda geriátrica porque era pequeno, mas... Gente, eu estava apavorado. A falta de luz criou um bicho dentro de mim. Igreja do Senhor Jesus. Eu preciso que você aumente luz de revelação dentro de você. A falta de revelação do Evangelho fazem as trevas transformar numa outra coisa. Amplie a sua visão de mundo. Esse texto que a gente leu, de Efésios, tem quase 2000 anos. Nós precisamos entender que a obra realizada por Jesus nos coloca num lugar diferente de religião. A gente está falando de relacionamento com Deus, meus queridos. Homens e mulheres precisam ser parceiros dos propósitos de Deus no dia de hoje. Segunda coisa que eu quero que você pense muito hoje. Vocês precisam ver o que Deus vê. Rapidamente eu quero rever com você, ainda dos versículos 17 a 23, nós lemos isso no início, mas ele diz assim, que ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Espero que não te incomode ficar repetindo as coisas. Mas eu não quero que nunca mais você pegue a sua Bíblia e feche ela do mesmo jeito que você abriu. Eu posso ouvir um amém? Eu espero que você tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Quando fala pleno, é em todo o conhecimento. Você acha que você conhece todo o conhecimento de Deus? Conhece? Não. Então, vamos continuar? Eu gosto de citar Oséias, né? Eu sempre, toda vez que eu venho falar alguma coisa, eu lembro de Oséias. Prossigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus não é um dia na sua vida. Conhecer a Deus é todo dia. Conhecer a Deus é você conhecer todo o processo, todo o conhecimento, todo o plano que Ele tem. Ilumine os olhos do nosso coração, para terem esperança da vocação. Às vezes a gente passa por determinadas situações, às vezes financeira, às vezes física, de doença, às vezes problemas de família, e deixam você sem esperança.
Não precisa levantar a mão nem dizer amém. Ficar sem esperança é ruim, sabia? Para mim, ficar sem esperança é como ficar sem oxigênio. E eu estou mostrando para você, ou tentando pelo menos mostrar para você, que iluminados os olhos do nosso entendimento, nós vamos ter uma esperança e uma vocação. Não baseie mais a sua vida nas circunstâncias que você vive. Baseie a sua vida nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É ela que vai dizer se a sua vida vai ser assim ou assado. Eu acho que a gente vem de uma época em que as pessoas valorizam muito a felicidade a qualquer preço. Ninguém aguenta passar dificuldade. Eu estou passando dificuldade. Olha, dificuldade faz parte da vida, tá bom? E eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento. Eu quero que você sofra. Não. Mas aproveita o perrengue que você está passando para aprender alguma coisa. Abraça a graça de Deus, para que depois de você ter sido provado, tenha alguma coisa boa dentro de você. Tem um cadinho de barro. Cadinho é o pote onde ourives esquenta a prata. E desculpa, não tem prata de lei se não tiver fogo embaixo. Diga para você mesmo, olha, eu não vou melhorar se eu não passar por processos. E isso custa. Eu não estou falando que Deus está querendo que você sofra. Por isso que eu estou falando para você abraçar a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos faz passar por esses processos sem dano. E dizendo, Deus, obrigado, eu aprendi tal coisa, eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar. Perdoar. Ai, meu Pai. Você sabe que perdão não é habilidade sua, né? Perdão está em Deus. Deixa passar o perdão dele dentro de você. Você é quem tem que abrir o registro e deixar ele passar por dentro de você. Qual é a sua riqueza dos santos? É dinheiro? Eu não estou falando que você não possa ganhar uma herança, ou que você não possa trabalhar. Trabalhe e ganhe dinheiro. Mas, qual é a sua herança nos santos? Sabe qual é a nossa herança nos santos? É o suporte que nós damos uns para os outros. É quando alguém está precisando de você ajuda. É quando alguém está chorando, você vai lá e abraça a pessoa. Quando alguém está precisando de dinheiro, você vai lá e supre a necessidade. Quando alguém está com enfermidade, você vai e ora junto com a pessoa. Vocês estão aí, gente? Porque essa palavra é para a igreja, não é para mim, não. Quer dizer, eu também sou igreja. A minha herança nos santos são vocês. Sabe qual é a herança de vocês? Sou eu. E se a gente não sabe entender essa herança, quer saber de uma coisa? A gente é pobre. E eu não quero crer que Deus estabeleceu uma igreja há mais de 30 anos nessa cidade para a gente ser pobre. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho um santo orgulho dessa obra. Vocês já viram o tanto de coisa que a gente abençoa as pessoas? Já pegaram o seu negocinho da sacolinha das crianças? Já? Alô? Já? A gente vai mandar comida para o Nordeste. Bicicleta, roupa. A gente sabe fazer isso. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que você faça isso uns com os outros. Talvez não seja dinheiro, talvez seja o ouvido, de chegar, sentar, abraçar, dizer, olha, conta comigo, eu quero orar por você nesse sentido. A nossa herança nos santos são os santos. O amém foi tímido, mas eu aceitei. Qual poder está sobre nós e como podemos usá-lo? Poder é uma coisa complicada, sabia?
Poder sem caráter vira tirania. Sabe por que Jesus quer dar poder à igreja? Para que ela sirva a sociedade, não para que ela controle a sociedade. O poder que Deus te dá não é para criar dependência nas pessoas. O poder que Deus te dá para impor as mãos e alguém ser curado é para ajudar as pessoas. Precisamos de palavra revelada de Deus na nossa vida diária. Todo mundo sabe de cor, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés. Eu vou repetir também o Salmo 36. Pois em ti, a fonte da vida, na tua luz, veremos a luz. Terceira e última coisa que eu quero falar com você hoje. Vocês precisam realizar o que Ele sonhou para a sua vida. Efésios 1:7 está dizendo, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O poder de Deus começa na graça salvadora de Deus. Uma coisa muito linda que eu peço a Deus que nos ensine a lapidar, a polir essa verdade, é que não só os nossos pecados foram perdoados, e graças a Deus por isso, amém? Nós fomos redimidos. Sabe o que quer dizer isso? Você não é mais pecador. Você não é mais uma máquina de fazer pecados. Você agora é filho de Deus. Presta atenção. Obrigado, minha irmã. Amém. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Você virou outra coisa. Você não é mais esse negócio aí que você era. Entendeu? Você agora é filho do Altíssimo. Você tem uma nova estrutura dentro de você. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, diz assim, porque pela graça vocês são salvos. O poder, como eu mencionei, o poder começa na graça salvadora. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Presta atenção. As quais o quê? As quais obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O nosso Deus nos fez com um propósito, com um destino pré-estabelecido de conhecer e realizar os sonhos que Ele sonhou a nosso respeito. Esses sonhos nos constituirão e nos farão conhecer o melhor da vida. Eu tive ontem com a minha mãe, e ela me contou, a minha mãe conta histórias, ela contou uma história ontem, que quando ela era pequenininha, alguém contou a história bíblica de Dorcas, que Dorcas era uma mulher que ela era costureira e ela abençoava as pessoas, ela fazia roupa para as pessoas. E a Dorcas teve uma doença e morreu. E Pedro vai até a casa dela, ora por ela e ela volta à vida. E quando minha mãe ouviu essa história, alguma coisa dentro dela falou, eu quero ser costureira. Eu quero vestir as pessoas. Você lembra que idade ela falou? Não, né? Eu não lembro a idade que a minha mãe falou que aconteceu isso, mas ela era pequena. Mas ela menciona que na sala de aula, uma professora, um determinado dia, falou assim, e vocês, o que vocês querem ser quando crescer? Falou, eu quero ser médico, eu quero ser não sei o quê.
E ela, por último, falou: eu quero ser costureira. E ela não se envergonhou disso. Gente do céu, essa mulher vem costurando roupas espirituais por 93 anos. Ela que fazia minhas calças boca de sino. Cobria o sapato inteirinho. A minha mãe foi costureira, ainda é costureira, graças a Deus. Mãe, fica aí, calma. Ela sentiu que Deus queria que ela costurasse. Mas eu garanto uma coisa a vocês, que ela não só vestiu muita gente, ela veste espiritualmente a vida de muitas pessoas, porque ela ora pelas pessoas, ela prega o Evangelho. Eu estou falando disso, meu irmão, minha irmã. As obras que Deus sonhou a seu respeito precisam ser acessadas por você, não é por mim, você que tem que fazer isso. E o conteúdo dessas boas obras, eu abraço um dos escritores da psicologia da personalidade, Abraham Maslow. Ele fala de conceitos como o de potência. E ele diz que potência é quando você acessa um conteúdo que isso te traz tanta realização que te dá uma identidade. Eu entendo que o texto que nós lemos está falando que Deus sonhou sonhos a seu respeito, individualmente. Com todo respeito aos homens, porque as mulheres nascem com útero, com óvulos que elas vão usar a vida inteira. Nós todos temos óvulos em Deus, que Deus sonhou e que precisam ser fecundados. Esses óvulos são sonhos que Deus realizou, que quando você colocar em prática, não vai ser só, que bom que eu fiz isso, vai ser aquela coisa, meu Deus, eu nasci para isso, eu estou completo, não me falta nada. É essa igreja que nós precisamos. Uma igreja que tem uma identidade segura em Deus. Uma igreja que tem os seus olhos iluminados para saber qual é a herança que tem. Eu gosto de acreditar na frase que eu vou te falar. Deus se esconde nos dons. Como assim? Vai procurar. Quer conhecer Deus? Procure os seus dons. Silas, eu não sei qual é o meu dom. Então peça a Deus. Diga, Senhor, como eu posso saber qual é o dom da minha vida? Eu vou te dar uma dica. Vai servir as pessoas. Ajude as pessoas. O seu dom. E eu não estou falando de um dom que vai te fazer ensoberbecer. Eu estou falando daquele serviço voluntário de amor a Deus que atinge as pessoas. As experiências que nós temos tido lá no Nordeste é de ver famílias que não tinham onde morar, literalmente, e que hoje têm uma casa, que Deus nos deu a graça e a habilidade de construir. Vamos levar a sua oferta para eles, de roupa, de comida, de o que mais a gente puder fazer. Esses dons, esses frutos, são a maneira de Deus construir nossa vida. Eu vou pedir que você fique em pé. Eu estou terminando. Paulo, em Éfeso, mostrou uma realidade espiritual que destronou. Vocês perceberam que a gente não gastou muito tempo aqui na nossa pregação falando da Diana, de Éfeso, não, aquela potestade. A gente não gasta tempo com o que está debaixo dos pés de Jesus.
vamos edificar a igreja de Jesus e tudo que é falso cai. Paulo em Éfeso mostrou a realidade espiritual e demonstrou que principados e potestades têm que se adequar à visão do corpo de Cristo. Ele uniu judeus e gentios, nós gentios, judeus, não tem mais diferença, porque Jesus nos fez um só. Temos uma nova identidade, um corpo de Cristo, um reino de Deus, uma igreja, a manifestação da glória de Deus na terra. Meu querido, minha querida, nós precisamos de revelação dos mistérios de Deus, amém? Você precisa ver o que Deus vê, e nós precisamos realizar o que Ele sonhou para cada um de nós. Eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos. Você não precisa enganar ninguém, principalmente a Deus. Mas talvez você ache que você não é bom o suficiente para realizar, ou que já passou o seu tempo. Quem sabe você acha que você não tem ferramentas para realizar a obra de Deus. Eu vim te dizer hoje que Ele te deu todas as ferramentas em Cristo Jesus, todos os dons, todas as coisas que você precisa para realizar todo o propósito dEle. E eu vou pedir que você faça uma oração sincera, só você e Deus. E nessa oração, eu vou convidar você a dizer: Deus, eu quero voltar a ter esperança pela qual eu fui chamado. Pai querido, nós todos queremos hoje olhar para o Senhor com a revelação, a luz de revelação. Na tua luz nós vamos ver a luz que ilumina, que apresenta, que move, que faz o Evangelho acontecer. Senhor, hoje nós decidimos focar nossa esperança no Senhor. Nós nos tornamos hoje aquilo que a sua palavra fala, de que somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Hoje nós decidimos, Pai, olhar para o Senhor e ver na tua luz a verdadeira luz que ilumina todo homem e que revela Jesus. Queremos ser aqueles que vão revelar o Senhor Jesus. Aleluia.